Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 14 de outubro, e o Bovespa apresentando aqui uma alta de 1,18%, acabou de entrar aqui no leilão de fechamento, por enquanto vai conseguindo até anulou o movimento de baixa do gráfico diário, conseguindo nesse primeiro momento fechar acima aqui dos 61.756, vamos ver como é que vai sair do leilão, mas reforçando aí a chance, essa sinalização de hoje, a chance de buscar a região aí que já está praticamente em cima, 62.300 a 62.500 pontos, primeira região de resistência mais importante para o Ibovespa. Na semana, o Ibov apresentando aqui uma alta de 1,2%. Para gerar alguma sinalização negativa a partir da próxima semana, uma sinalização negativa um pouco mais relevante, teria que perder a mínima desta semana, localizada na faixa de 60.243 pontos, que é basicamente a mínima aqui deste fundo gerado mais visível pelo gráfico de 60 minutos. Aqui a formação desse fundo, um fundo mais forte aqui para o Ibovespa, dentro do que a gente tinha falado, se conseguisse romper aqui, anular essa formação de topo no G60, ampliaria a chance de vir aqui mais para cima Ibov. No mini índice, cheguei a recomendar algumas operações. No pregão de hoje, essas operações não deram certo. Olhando aqui para o gráfico de 10 minutos, busquei uma compra que se superasse a máxima desse candle, na expectativa de continuidade da tendência de alta aqui no gráfico de 10 minutos. Não foi no primeiro momento, eu encerrei essa posição logo depois que montou esse candle, porque trouxe uma sinalização de formação de topo descendente. Essa operação foi encerrada praticamente no 0 a 0, menos 0,01%, menos 0,01% no capital total. Depois disso, já que o mercado não ganhou força para baixo, a minha saída foi justamente isso, que poderia ganhar uma força aqui para baixo, gerar uma formação aqui até de um pivô de baixo, ou de uma formação em ABC para buscar uma compra mais abaixo. Eu busquei uma nova entrada, já que não ganhou força para baixo, se superasse a máxima desse candle. Essa compra foi executada, veio aqui em cima, respeitou essa resistência. Quando respeitar essa resistência, na formação deste candle, no decorrer da formação deste candle, eu já informei que iria encerrar a posição se perdesse a mínima dele. A mínima dele ainda estava aqui em cima. O stop já estava reposicionado aqui. Só que esse mesmo candle foi lá e acionou o ponto de stop que eu tinha restabelecido, reposicionado, e isso trouxe uma perda de 0,16% na operação, e no capital total uma redução de menos 0,16%, igual porque o capital alocado aqui foi praticamente 100%. Na sequência teve outra posição na ponta compradora, veio aqui para cima, gerou aqui uma possibilidade de um fundo ascendente, entrada na compra na superação da máxima desse candle. Essa compra foi acionada. Minha expectativa é que esse candle já conseguisse romper essa máxima aqui, que era até a máxima de uma hora de pregão, era a máxima aqui deste candle, ou seja, trazendo a chance de dar continuidade, inclusive gerar fundo no gráfico de 60 minutos. Só que como esse candle que eu gostaria que fizesse o rompimento dessa região aqui dos 63.130, ele não conseguiu fazer isso, e no candle seguinte ficou travado, e tinha um evento às 14h30, que era uma fala da presidente do Fed, eu optei por encerrar essa posição antes desse evento, que era às 14h30. Teria até andado um pouco mais para cima, não teria acionado o stop que eu já tinha reposicionado aqui na faixa 63,10, teria até acionado ido um pouco mais para cima, mas provavelmente a saída também seria com a leve perda quando esse candle volta aqui para baixo, aqui gerando uma perda de 0,03% da minha saída antecipada e menos 0,03% do capital total. Então, como era um evento razoavelmente importante, eu evito aí estar posicionado em cima de uma oscilação que pode vir a mais forte, por um lado, contra a nossa posição, ou mesmo a favor. Então, contra a posição pode vir um stop maior do que normalmente a gente procura traçar em termos de gestão de risco. Minha expectativa é que essa entrada pudesse deslanchar logo nos dois primeiros candles antes do evento, para poder gerar algum ganho nesta posição, que seria algo semelhante a um pivô de alta no G10. Na sequência, temos aqui para falar da PETR4, voltando aqui para o gráfico diário, PETR4, Petro abriu com gap de alta no pregão de hoje, alta de 2,92% nesse momento, ainda vai sair do leilão de fechamento, segue dentro da sua tendência de alta, já tinha anulado no pregão passado a formação de topo, segue aí a sua movimentação ascendente. Se a gente olhar aqui para o gráfico mensal, no gráfico mensal, a Petro já está acima aí dos R$15 e invadindo muito próximo daquela região que eu citei, uma segunda região
juntando ali vários fundos anteriores no gráfico mensal, já vai ficar mais por volta dos R$16, por volta dos R$16,50. Então essa seria uma região que pode trazer pressão vendedora. É importante ficar atento para esse gap aqui na próxima semana. Um fechamento para baixo dele, uma zona de suporte agora estabelecida em 15,82 a 15,76, seguido de nova mínima, traz também a perspectiva de poder entrar movimento para baixo na Petro, uma correção maior de todo esse movimento de subida. Depois disso, temos aqui para falar ainda, só comentando o gráfico semanal da Petro, segue dentro da sua tendência de alta, semana com alta de 6,29%, por enquanto sem nenhuma sinalização para baixo ainda relevante em relação à mudança da sua tendência, até mesmo a de curto prazo. Depois disso, Vale 5. Vale 5 no pregão de hoje, gap para cima, travou ali em cima do gap de baixa, a resistência do gap de baixo localizada em 16,67 a 16,69, bateu lá e fez um candle de indefinição dentro do dia, agora com suporte primeiramente em 16,35, depois na faixa dos R$16,22, suporte mais visível pelo gráfico intraday em cima do gap, aqui nesse topo anterior e no fechamento aqui desse gap, no preço de fechamento seriam os 2 pontos de suporte para Vale 5. Então, por enquanto, dentro de uma característica de um movimento de baixa, apesar desse candle aqui, desse dia de alta de 1,91%, mas dentro de uma característica de um movimento de baixa, por enquanto eu não vejo oportunidade clara, pensando em swing trade. Ficaria atento mais pelo gráfico 60 minutos para identificar alguma oportunidade de entrada, seja na ponta vendedora ou ponta compradora, no decorrer da próxima semana. Na semana, por sinal, terminou com alta de 3,12% para a Vale 5, proporcionando, terminou ainda não, né? Ainda está no leilão de fechamento, mas enfim, algo próximo disso aí, 3,12%, e um candle de reversão chamado de estrela cadente, perda da mínima dessa semana, 16,13, que é essa mínima aqui, traz uma primeira sinalização para ter um movimento de baixa no gráfico semanal, que pode começar a trazer uma sinalização de enfraquecimento da tendência de alta do gráfico diário. Depois disso, temos aqui para falar de alguns ativos aqui, primeiramente CL3. CL3 abriu com forte gap de baixa hoje, um gap aqui de baixa já abrindo com 3,52% de queda. A Ciel foi lá embaixo, bateu aqui nessa mínima desse fundo anterior, ativo que vinha com alguma dificuldade de se sustentar numa tendência de alta. Observe a dificuldade de se manter acima dos topos anteriores, aqui não conseguiu nem mais superar, e volta aqui para baixo, gera um pivôzinho de baixa, ou seja, tecnicamente já está ali dentro de uma tendência de baixa no curto prazo, gráfico diário, semanal apresentando queda de 2,9%, com a formação de topo descendente. Então, por enquanto, um viés de baixa aí para CL3. Para pensar em compra na CL3, eu ficaria mais interessado em fundo ascendente depois que voltar para cima aí dos 33,70. Para a ponta vendedora, o que mais me interessaria seria venda de topo descendente na CL3 aqui através do gráfico diário. Sendo mais ousado, a possibilidade de venda se perder essa mínima de hoje aqui localizada em 31,67, que é a mínima desta semana e também a mínima desse último fundo aqui. Um fundo bem característico na CL3, abaixo dos 31,67, suporte em R$ 31,18. E para a gente fechar aqui, temos Nato 3 para comentar as posições que a gente tem em aberto. Nato 3, posição comprada. Essa ação conseguiu evoluir bem no pregão de hoje, alta nesse momento de 2,56%. Vamos ver se ela vai alterar positivamente ou negativamente aí no leilão de fechamento, mas por enquanto confirmando um movimento de subida no gráfico diário. Seguimos aí na posição comprada em cima desse papel. O Detex 3 é que não teve um pregão muito bom. Olhando aqui, a gente pode ver o ativo foi lá perto do stop, o stop em 8,55. O ativo fechando aqui está para fechar, por enquanto, aqui na faixa de 8,67. Entrou no leilão nessa faixa de preço. Então seria importante para o ativo, olhando para o gráfico 60 minutos, confirmar aqui uma formação de fundo ascendente, que seria sobe, anula a tendência de baixa, testa aqui essa linha de tendência de baixo e gera um fundo com nova máxima, e seria algo bem interessante graficamente falando, e isso também traria a chance de gerar fundo, confirmar um fundo ascendente aí no gráfico diário para a próxima semana, tendo seu principal desafio a região dos R$ 9,00, que é a máxima aqui desse topo em R$ 9,02. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, um grande abraço e até segunda-feira, um excelente final de semana.